no chat, é só você me dar um oi que eu te mando. Tá bom, Chico, valeu. Aproveito para a solicitação do Marcelo, para aqueles que também tiverem interesse, né? Claro, podemos disponibilizar, porque compreendo que fica mais fácil para o trabalho de vocês, né? Pegar na íntegra tudo. Marcelo Matsiak, é isso mesmo, Marcelo? Por favor. Marcelo entrou? Ele tá ali. Acho que está sem microfone, Marcelo, não estamos te ouvindo. Não conseguimos ouvir você. Vamos fazer o seguinte. Tem uma próxima pergunta aqui enquanto isso. Marcelo, por favor, você se organiza e você volta já, tá bom? Próximo, Chico. Temos o Carlos Bittencourt, da editora Bittencourt Itajaí de Santa Catarina. Por favor, Carlos. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. A pergunta que eu fiz foi justamente essa questão. Aqui em Santa Catarina, nós temos um quadro bastante grave com relação à questão de UTI. Hoje, em média, são 200 pacientes que estão na fila de espera. A grande dúvida com relação a essa questão de decidir quem vai ou não para uma UTI, eu queria saber de vocês se, juridicamente, né, a equipe que definir isso aí, ela fica isenta de algum processo jurídico com relação a um familiar que não gostou da decisão. Carlos, eu vou passar para a doutora Lara responder, mas já te antecipo que se alguém se sentir injustiçado, é direito dele ir ao judiciário. Ninguém pode impedir, isso não é um salvo-conduto, não tira a responsabilidade dos médicos que tomaram essa decisão. Né? Essa como bem foi respondido aqui, é uma orientação para os médicos para lhes dar uma ferramenta que os auxilie. Né? E tem que ter uma auditagem sobre isso, porque escolheu esse e não aquele. Não é? Isso tem que ser muito bem documentado. Mas, claro, a família tem todo o direito, se achar prejudicada no entendimento da família, ela pode efetivamente estar ou não prejudicada, mas se no seu entendimento se sentir prejudicada, claro, isso é um direito inalienável das pessoas de buscarem fazer valer os seus direitos no judiciário. Mas vou pedir para uma conterrânea sua, né, de Santa Catarina, a doutora Lara Kretzer, para que ela possa oferecer respostas a essa sua pergunta. Não, é isso mesmo. Não vai isentar nenhum profissional de ser processado por nenhuma família, evidentemente. Uma que as famílias têm todo o direito de processar alguém, ou algum médico, ou a equipe, se eles acharam que o tratamento não foi apropriado ou não foi justo, evidentemente. Esse protocolo, ele ajuda os médicos a se sentirem mais tranquilos na hora de conduzir esse processo, e evidentemente que se eles seguem as recomendações, fazem o registro apropriado no prontuário, o que eles estão fazendo está sendo bem justificado, é pouco provável que haverá sucesso nessa demanda judicial. Mas esse documento, ele faz referência apenas a esse processo de escolha. Em todos os outros aspectos do cuidado, o médico continua sendo responsável por oferecer o melhor cuidado de melhor qualidade que seja possível oferecer para esse paciente e para essa família. Eu só queria complementar, Marcela, a sua pergunta é muito bem posta, viu, Marcelo? Porque para um ente querido, para um familiar nosso, nós lutamos com todas as nossas possibilidades. Eu quero aqui me solidarizar aqueles que eventualmente não tenham tido, por esses critérios de escolha, tido o seu familiar. Não é? É muito sofrido para um familiar, a gente entende, e ele pode se sentir injustiçado. Mas nós queremos nos solidarizar quando isso ocorre. Não é algo que acalma a nossa alma ou nos deixa tranquilos, né? Muito ao contrário, ficamos muito desassossegados e tristes com essa situação que estamos vivendo. A doutora Lara terminou o documento dela de forma muito responsável, dizendo que o que nós queremos é que se diminua a transmissibilidade do vírus, porque só diminuindo a transmissibilidade do vírus, quando se diz diminuir a transmissibilidade, se fala de vacinas e desses cuidados que cada um tem que ter consigo próprio, né? Que todos já estão cansados de saber, né? Máscara, distanciamento
higiene das mãos, enfim, até medidas mais restritivas quando necessárias. Não é só isso que vai aliviar as UTIs, vai diminuir o número de acometidos e o número de casos graves. Não sei se o Marcelo Matsuyaki já está pronto para falar. Ok, Marcelo? Ainda não estamos ouvindo você, Marcelo. Vamos para o próximo, enquanto o Marcelo se resolve lá. Obrigado, viu? Nada. Chico, não estamos ouvindo você, Chico. Perdão de novo. Aqui no chat, por enquanto, não há uma pergunta nova, tem a do Marcelo. O jornalista da MB tem direito a fazer uma pergunta, esclarecimento, como jornalista e cidadão? Vamos lá, Chico, vamos lá. Eu gostaria de saber, eu não sei se eu perdi aqui, enquanto eu estou me movimentando e respondendo algumas demandas, essa recomendação da Associação Médica Brasileira e da Sociedade de Especialidades, ela vale no caso de paciente COVID, de todos os pacientes, como é que funciona isso? É para todos os casos? Eu queria entender um pouco melhor. Não, muito clara a sua pergunta. Eu não vou antecipar a resposta para não estragar a resposta de ninguém, né? Vou pedir para a doutora Irma, por favor, a pergunta do Chico é uma pergunta que muitos podem estar querendo nos fazer, né? Parece que o mundo virou só Covid, né? Que nós não temos outras doenças, né? E as outras doenças, claro, continuam ocorrendo. Então, a pergunta do Chico é se isso vale só para contingenciamento em Covid, teste. Se essa triagem inclui pacientes não Covid. Pelo que eu entendi da apresentação da doutora Lara, ela que me corrija se eu estiver falando alguma impropriedade, mas pelo que eu entendi, vale para todos os pacientes, né? Não só para o paciente COVID, porque nós temos agora uma falta de leitos de UTI, não só para pacientes COVID, mas também não COVID. Então, as recomendações, elas devem abranger todos os pacientes. Eu não sei se a doutora Lara quer complementar, mas foi isso que eu entendi da apresentação e do documento que eu li. Está corretíssimo, né? Vou privar a doutora Lara de fazer essa complementação. Essa alocação de recursos em época de esgotamento de recursos se faz para os candidatos a leite de UTI, quem quer que sejam eles, COVID ou não COVID. Eles concorrem, palavra triste essa, né? Concorrem por esse leito tão esperado, consoante esses critérios de triagem que são aplicáveis a todos os pacientes, COVID ou não COVID. É isso, né, Chico, que você queria perguntar, né? Isso, muito obrigado a todos. Marcelo, você tem a do Marcelo, que ele estava tentando ajustar o som dele. Acho que agora o som entrou, né? Agora sim, agora beleza. Desculpem a confusão. A minha questão a situação nos estados, elas têm sofrido bastante variações. A gente viu Manaus passar por um quadro bem grave e depois, mais recentemente, foi o Rio Grande do Sul, né? Então, eu queria saber qual é a orientação em relação à alocação de recursos, né, tanto físicos quanto humanos, de um estado para o outro. E aproveitar a questão da transferência de pacientes. Se pode, de algum modo, colocar em risco, haver a possibilidade de haver mutações do vírus, criando novas variantes, no momento em que é feita a transferência desses pacientes. Marcelo Matuziak, eu sou da assessoria de comunicação da ANHIGS. Marcelo, te agradeço a pergunta, muito embora nós não estamos falando de transmissibilidade, mas, claro, tem pessoas aqui que podem te responder sobre isso. Eu vou pedir para dividir essa sua resposta em dois, tá? Em questão de transferência de pacientes de um local para outro, de um estado para outro, a possibilidade de que isso possa acarretar maior chance de mutação, de novas variantes. Para isso, eu vou pedir para o Dr. Clóvis a seguir responder. E como temos o Dr. Gerson Junqueira, que é o presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, não é? Talvez ele tenha conhecimentos específicos para te falar sobre questões pontuais, estaduais, e os recursos, né, eventualmente em falta, né, esgotados, que é o que nós estamos tratando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu pediria, vamos começar pelo Gerson, né, e a seguir, então, o Clóvis, por favor, nos responde sobre essas questões de transferência e eventual favorecimento a mutações, novas cepas, novas variantes. Por favor, Gerson. Perfeito.
Muito boa pergunta, parabéns pela iniciativa da AMB e das sociedades envolvidas. É um tema pertinente nesse momento que a gente vive. Uma coisa muito importante que a doutora Lara comentou lá no início, é que esse protocolo, além de servir como um norteador para os médicos que estão vivenciando essa situação lá na linha de frente, ele precisa ter aplicabilidade. Acho que travou o doutor Gerson. Não sei se ele vai conseguir voltar em tempo. No Brasil, né, cada situação é diferente. Uma CTI num grande centro, uma CTI numa cidade pequena. Então, ele é um documento que tem aplicabilidade e pode ser replicado. Né? No momento, lá em janeiro, nós aqui no Rio Grande do Sul recebemos, sim, nós estávamos numa situação muito tranquila, com números muito interessantes, e nós recebemos pacientes de outros centros. Isso, sim, pode ocorrer em todo o Brasil. O Ministério da Saúde faz essa distribuição, essa alocação de pacientes conforme as necessidades. Claro que, num momento como a gente vive agora, que nós temos um esgotamento da maioria dos centros no Brasil, nós temos que resolver as situações particularmente em cada cidade. A questão, como o Marcelo perguntou, da distribuição, no momento que há uma distribuição de paciente, se uma cepa, por exemplo, a cepa de Manaus poderia ser transmitida aqui no Rio Grande do Sul, não, isso não ocorre, porque esses pacientes que são transferidos, eles vêm com total segurança, eles vêm em voos sanitários. Quando chegam na CTI, que serão alocados, eles têm todos os cuidados de isolamento, de transmissibilidade, e isso não é uma coisa que seja responsável pela distribuição de uma determinada cepa. Agradeço, Gerson. Pediria para o Clóvis, então, para responder a segunda parte da pergunta. Por favor, Clóvis. Bom dia a todos. Clóvis Ernst da Cunha, presidente da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Parabéns à AMB pela iniciativa. Eu acho que ficou bem clara a apresentação da doutora Lara e os comentários da doutora Suzana Lobo, da AMIB, que esse documento é para ajudar os colegas. Então, no momento de crise, no momento que nós não temos o número de leitos disponíveis, que vários pacientes estão sendo internados em situação de Covid crítica em centros cirúrgicos, em pronto-atendimentos, em enfermarias, por não disponibilizar de vagas de UTI, é uma maneira da AMB, sendo a nossa entidade coordenadora de todas as sociedades médico-científicas, ajudar o colega que está na ponta, que às vezes é ele que está numa central de leitos para disponibilizar uma vaga em centenas que estão pedindo. Em relação à pergunta que me foi feita, essas novas variantes, que até tem o nome de variantes de preocupação, justamente porque elas têm 3 pontos importantes. A primeira elas são mais contagiosas. Então, respondendo pela principal variante nossa aqui do Brasil, que se chama P1, que foi inicialmente descrita em manauaras, em pessoas de Manaus que foram para o Japão, então ela foi encontrada lá no Japão, mas de brasileiros que estavam em Manaus. Hoje elas representam em torno de 80% dos novos casos de Covid no Brasil. Então, essa nova cepa, com certeza, ela já está disseminada em todo o território nacional. Primeira pergunta, ela é mais contagiosa? A resposta é sim. Ela é mais transmissível, mais contagiosa, por isso que nós temos a obrigação ética e científica, e vocês, jornalistas, fazem um papel fantástico de reforçar a toda a população a necessidade de todos nós, brasileiros, incluindo os vacinados, incluindo os que já tiveram Covid, de usarmos as medidas preventivas. Segunda pergunta importante, ela é mais grave? Ela é mais virulenta? Ela é mais patogênica? Ela causa mais morte? A resposta é, ainda não sabemos. É possível, pelo menos nós que estamos na linha de frente, estamos observando pessoas mais jovens apresentando Covid crítica, então é possível que ela seja mais virulenta, mas ainda as pesquisas estão em andamento para responder essa pergunta. E a terceira pergunta fundamental em relação a essa nova variante é, as vacinas disponíveis, especialmente no Brasil, elas são efetivas para evitar essa variante? E a resposta é muito boa. Dados publicados
ainda preliminares dessa semana, incluindo os dados da Fiocruz, mostram que sim, tanto a Coronavac como a Oxford, que são as 2 vacinas disponíveis no Brasil, parecem ser eficazes para evitar a Covid grave por essas novas variantes. Então, esses são os 3 aspectos mais importantes. E só, César, se você me permitir, dentro dessa situação trágica, que foi em março de 2021, com 66 mil mortes de brasileiros por Covid, comparando com o mês mais trágico, que tinha sido julho do ano passado, 30 mil, os números por si só já são sonoros, já são eloquentes, 66 mil versus 30 mil, que tinha sido o pior até então. Eu queria dar uma boa notícia. Aqui no sul do Brasil como um todo, em especial em Curitiba, nós que estamos na frente da batalha, nós já vimos, nos últimos 10 dias, uma diminuição do número de casos, tanto no pronto atendimento como internamento. O número de óbitos demora para diminuir, porque os pacientes que morrem de Covid, que estão nas UTIs, em média, é 1, 2, 3 meses para eles virem a falecer. A minoria que morre já no primeiro ou segundo dia de UTI. Então, eu queria dar essa boa notícia de que, a princípio, nós temos um momento, pelo menos pontual, nessa última semana, os últimos 10 dias, eu diria, de diminuição do número de casos, tanto a nível de pronto atendimento como a nível de internamentos, o que deve se traduzir, na sequência, em diminuição de óbitos também. Então, uma boa nova nesse mar de tragédia que nós vivemos em março. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. Excelente informação. Chico, alguém mais? Tem poucas perguntas aqui, eu vou pedir para os jornalistas, não estou vendo mais nenhuma entrando, então a gente encerra as perguntas por aqui, essas 3 que temos. Eu vou repassar rapidamente para depois você poder compartilhar e todo mundo poder falar, enfim, né? A Paula, da Globo News. Paula, você quer fazer a sua pergunta? Por gentileza. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então tá bom. Bom dia. Bom, a minha pergunta, não sei se vocês chegaram a explicar isso e eu me perdi, mas eu gostaria de esclarecer. A partir desse protocolo de hoje, todos os hospitais, unidades de saúde podem, a partir de hoje, desse momento, seguir essas normas, essas regras, se assim quiserem, ou até pela lisura do processo, é importante que esse hospital, essa unidade de saúde, comunique algum órgão, torne isso oficial, dizendo a partir de agora eu sigo esse protocolo, até para evitar algum tipo de judicialização depois pelos familiares. Paula, eu vou me permitir responder a sua pergunta. Depois, aos meus colegas aqui, os meus pares, se acharem que cabe alguma complementação, sintam-se à vontade para fazer. Nós entramos em contato com a Associação Nacional dos Hospitais, né? Fizemos esse contato hoje, não deu tempo de fazer ontem. Eles, em princípio, acolheram, mas querem tomar uma decisão colegiada para que possam remeter isso a todas as unidades hospitalares a eles afiliadas, né? Esse documento, como já foi bem dito e repetido aqui, é um documento normativo, é um documento orientativo, né? Ninguém está obrigado a segui-lo. Recomenda-se, até embasado na racionalidade que foi usada para a sua construção, recomenda-se que ele deva ser seguido. Mas isso é de livre-arbítrio, né, das instituições hospitalares, das unidades de UTI. A minha crença é que vai haver um acolhimento quase que universal dos serviços de terapia intensiva, pela racionalidade, pela sensatez, pelos princípios que fundamentaram a construção desse documento. Mas ele, insisto, né, para que fique muito claro, não é imperativo, não tem força de lei para que todos possam ser seguidos e nem é salvaguarda para decisões eventualmente equivocadas ou que a juízo dos familiares possa ser prejudicada ao paciente familiar ou a quem quer que seja, né? Espero com isso ter respondido. Alguém quer fazer alguma complementação à minha resposta? Gostaria de complementar, doutor Carlos, como um dos autores do protocolo, sou da Sociedade Brasileira de Diretriz de Gerontologia e também responsável pela aplicação do protocolo num grande hospital aqui de Porto Alegre. O documento ele tem como princípio principal ser um norteador de boas práticas
éticas e juridicamente respaldadas e principalmente tecnicamente construídas, né? Os scores, os scores de triagem, eles são muito úteis, eles ajudam não só dentro do CTI, mas lá na ponta, desde do profissional que está em unidades de pronto atendimento, a organização de fluxos de emergência. Mas a gente ressalta a relevante atuação de um comitê de decisão, que idealmente deve ser construído e coordenado pelas autoridades principais das cidades, para que não sejam pontos isolados de aplicação do protocolo. Quanto mais capilarizado ele for, mais transparente e mais justo nós conseguiremos ser, né? Mais justos. Então, é importante que se entenda que se trata de uma recomendação não baseada só num score de triagem, mas em um processo de composição de um grupo decisório, né, que envolveria profissionais médicos, não médicos, intensivistas e não intensivistas, para que a gente possa dar a maior aplicabilidade do projeto e assim salvar o maior número possível de vidas. Idealmente, se não houver respaldo de autoridades, qualquer hospital pode, sim, aplicar, né, o protocolo, organizar internamente, porque adaptações são necessárias. Né? Em unidades básicas, por exemplo, talvez alguns dados precisem ser adaptados, mas é importante que essas unidades que adotarem o protocolo de forma transparente comuniquem às autoridades e também os meios de comunicação, para que a população entenda que a melhor forma de se trabalhar tem sido construída. Então, eu espero ter complementado apropriadamente. Obrigado, doutor César, pelo espaço. Muito obrigado, Renato, por sua complementação. Chico, mais alguma? Temos mais duas só. A Carla Gulo. Carla Gulo, querida, você está por aí? Acho que a Carla não está mais. A pergunta da... Tô sim. Eu estava me achando aqui nas câmeras. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, os pacientes oncológicos são um problema, né? Assim, como todos os pacientes, eu estou dizendo, mas assim, eu percebo que os de pulmão são muito acometidos por conta da Covid, uma vez que muitas vezes se confunde até com a própria Covid. Existe alguma recomendação específica para algum tipo de médico, por exemplo, oncologista, ou todos, a recomendação é geral mesmo? Acho que eu estou meio que chovendo no molhado, porque já houve essa pergunta antes, mas só para reforçar. Obrigada. Carla, agradecemos a pergunta. O paciente oncológico está no contexto das comorbidades que devem ser avaliadas, né? Mas eu vou pedir novamente para a doutora Suzana, né, para que ela fale de comorbidades, no caso de pacientes oncológicos. Por favor, doutora Suzana. Na verdade, os critérios são os mesmos para pacientes oncológicos e não oncológicos, né? O que determina ali vai ser realmente a funcionalidade e o estágio em que a doença está, né? Se é uma doença muito avançada e, como a doutora Lara disse, qual é a possibilidade do paciente estar no seu último ano de vida. E é claro que aqueles pacientes que estão em tratamento, né, eles são considerados como sem comorbidade, porque eles têm grande chance de, se eles têm um tratamento oncológico em tratamento com boa possibilidade de recuperação, isso é praticamente considerado como qualquer outro paciente. A resposta da doutora Suzana embute um conceito, Carla, de que não é uma doença única que define, sim a condição de saúde e a possibilidade de sobrevida, né? Tem um ponto que a doutora que foi dito, melhor dizendo, e foi discutido aqui, foi lido no documento,
né, de que, por exemplo, a idade não é um fator levado em conta, porque senão isso seria muito discriminatório para o indivíduo de mais idade. Às vezes tem um indivíduo com mais idade que está em excelentes condições de saúde, com grandes chances de sobrevida, claro, e ele vai ser avaliado independente da sua idade, assim como o paciente oncológico, não vai ser discriminado, vai depender do estágio da doença. Se ele tiver um estágio terminal da doença, né, com uma condição de sobrevida, claro, ele terá mais dificuldade de sobrevida e nos scores ele apresentará resultados piores, mas nem por isso ele vai ser avaliado de maneira diferente, né? Acho que essa é a linha geral que deve ficar de tudo que está sendo dito aqui. Chico, a última pergunta, por favor. A última pergunta é do Carlos Bittencourt. Carlos, por gentileza. Oi, estão escutando? Sim. Está escutando? Tá. Eu só, para finalizar, eu gostaria de saber o seguinte, coloquei aqui, que todos nós sabemos que os médicos não são os culpados da situação hoje das faltas de leito de UTI, mas sim o colapso no sistema de saúde. O que essas associações, ou a Associação Médica Brasileira, está fazendo, além desse documento, né, para cobrar do governo uma maior estrutura hospitalar nessa questão da UTI? E eu falo isso porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, ou na cidade onde a gente tem hospitais que estão prontos e que faltam apenas colocar alguns equipamentos de UTI, essa coisa toda, para funcionar. E, na realidade, isso não tem sido feito. Até em Santa Catarina, vocês sabem que houve uma compra superfaturada de equipamentos no ano passado, de 33 milhões, que acabou não chegando também. Então, assim, o que a Associação Brasileira de Medicina está fazendo com relação a isso, dessa falta de estrutura hospitalar no Brasil? Como você fez a pergunta para a Associação Médica Brasileira, para a AMB, eu vou me permitir responder pela AMB, né? É importante que se diga que a AMB ela não tem assento como gestor do sistema de saúde, né? A nós cumpre alertar. Nós não somos gestores de saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a precarização do sistema de saúde não apareceu agora com a Covid, ela existe antes da Covid. Nas últimas 3, 4 décadas, vem sendo muito precarizado o sistema de saúde, tanto em relação a recursos materiais quanto a recursos humanos, né? Os recursos humanos têm sido a profissão, especialmente, eu não diria especialmente, entre as quais, melhor colocando, a profissão de médico, ela tem sido precarizada, né? Então, sempre houve uma carência, né? Nós temos aqui os intensivistas, representados pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, aqui hoje representada, mas sempre houve uma dificuldade de intensivistas formados, competentes para ocupar esses leitos. Claro que agora isso explodiu e veio à tona, mas eu quero imaginar que com esse descompromisso que os governantes, e que falam em todas as esferas, e não dos governos atuais, também dos governos passados, né? A saúde nunca foi uma prioridade como a Constituição faz crer que ela seja, né? Ela é subfinanciada, ela é usurpada, ela é espoliada, né? Por caminhos obscuros, e, portanto, nós vivemos uma precarização do sistema de saúde, né? Esse diagnóstico não é novo, esse diagnóstico é antigo. Agora, nós estamos num momento em que isso vem à tona com muita força. A nós cumpre alertar, viu, Carlos? Nós temos que alertar. Isso nós temos feito rotineiramente. Nós não fazemos a gestão, não é? Nós gerimos Mas as nossas... sobra para os médicos, né, decidirem. Claro. Eu não quero nos colocar como vítimas aqui, né, porque seria uma posição muito confortável, né? Nos incomoda, eu diria, né? Nos incomoda, nós que estamos à frente e que somos o escudo para tudo isso, né? Quando um paciente não tem o atendimento que ele merece ter, né, ele responsabiliza aquele médico que está na ponta, como se aquele médico fosse o responsável por todas as mazelas do sistema de saúde, enquanto que o médico também está insatisfeito com essa precarização, com a falta de condições para o exercício pleno da sua profissão de médica, né, que é oferecer o melhor tratamento disponível para os pacientes. Então, essa situação é antiga, essa é uma situação de Estado, essa é uma situação em que a população tem que aderir, né? Agora, talvez esse episódio traga uma conscientização à população da importância de olhar com mais atenção, né, e de fazer cobranças para que se tenha êxito na solução desses problemas, que não vai se resolver da noite para o dia, né? A saúde é subfinanciada, ela é mal gerida, né, e ela é espoliada. Então, estamos numa uma tempestade perfeita.
Bom, se me permite, eu gostaria de complementar, César. Alguém quer falar? Suzana, quer falar, Suzana? Eu vi que Sim, eu gostaria de complementar. Por favor, Suzana, fica à vontade. Concordo totalmente, acho que o doutor César tocou no ponto nevrálgico, né? Mas em relação, eu também gostaria de acrescentar, Carlos, que o que nós estamos fazendo, eu acho que, além de todos a assistência, em termos de recomendações, protocolos, milhares de diretrizes científicas que nós fizemos, em relação aos leitos, há meses, a nossa associação chama a atenção que leito de UTI não é só cama e respirador, que leito de UTI é de uma extrema complexidade e precisa pessoa capacitada. Assim como nós chamamos a atenção, imploramos até, e chamamos a atenção que não pode existir uma dicotomia entre saúde e economia, e que só abrir leitos ia chegar num ponto de colapso. Isso foi alertado, nós fomos aos jornais, à televisão, inúmeras vezes. E, basicamente, o que acontece, isso aconteceu em outros países, no começo da pandemia aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos. O que acontece é que quando o sistema de saúde... Tudo bem. Eu vou pedir para a Cíntia, por favor, alguém está com o microfone ligado, está concorrendo com a fala da doutora Suzana, peço a gentileza de desligar os microfones. Por favor, Suzana, continue. Microfone, Suzana, microfone. Como a gente viu em outros países, experiências de outros países que aumentaram assim de uma forma extraordinária o número de leitos e também de outras epidemias, a partir do momento que se passa esse sistema de contingenciamento de crise, se isso é demorado, isso vai levar a um grande número de mortes, né? Isso se deve basicamente à saturação do sistema, que não é só leito e equipamento. Então, isso que a gente chamou atenção várias vezes, a MB chama atenção, esse comitê chama atenção, e nós já falamos isso há 2, 3 meses. A transmissão tem que ser parada fora da UTI. Abrir leitos não é solução. Não é solução. Então, como você agora falou, vocês têm lá algum espaço, agora abrir essas unidades respiratórias, que não temos a mínima ideia da capacitação das pessoas, né, e de como elas vão atender. E o que a gente tem visto, né, nos últimos meses é aumento expressivo das taxas de mortalidade, né, agravamento dos pacientes que chegam às UTIs, porque eles são atendidos e esperam muito tempo, e muitas vezes atendidos por equipes que têm que ficar, não são treinadas para cuidar de um doente entubado, mas têm que ficar cuidando de um doente entubado por muitas horas, às vezes até por alguns dias, antes deles chegarem às UTIs. Então, tudo que está acontecendo é um reflexo, né, do colapso e da saturação do sistema de saúde. Nós não achamos que a solução não é abrir leitos, muito pelo contrário, nós imploramos que os gestores eles tomem as decisões fora dos hospitais, né? Como disse o doutor Clóvis, disse o doutor César, a transmissão da doença precisa parar. E as políticas têm que ser dirigidas para isso, né? É isso que nós esperamos nesse momento. Obrigado, Suzana. Nós temos aqui autoridades médicas. Só para complementar, por favor. Pois não, Carlos. Só para complementar, já que a solução, a gente sabe, não são UTIs, não é a UTI que vai resolver, porque a UTI é a última instância para alguém que está doente, né? Já o paciente em estado grave, gravíssimo. A recomendação, então, seria um lockdown para parar? Qual é a recomendação hoje que todos os médicos ou todas as associações estão propondo a nível de Brasil? Já que a UTI, como se diz, não é a solução para nada. Claro. Essa questão é uma questão que demandaria muito tempo para a gente tratar, embora seja da maior relevância, a sua questão ela é muito relevante. Nós vamos responder depois, se você quiser, em particular para você, porque tomaria bastante tempo para a gente falar sobre lockdown, as vantagens, as desvantagens. Né? Ninguém acorda de manhã um dia feliz e fala, oba, hoje tem lockdown. Não, ninguém. É algo muito
dramático para todos, individualmente, para termos de população, né? Depois a gente pode falar sobre a importância disso, né? Se você puder esperar um pouco ao final, a gente pode falar sobre sem problema. Tá? Tá bom. Chico, eu acho que agora eu vou passar as perguntas não, vou passar a fala. Nós temos autoridades muito importantes aqui, autoridades médicas, né, que eu gostaria de ouvir a fala delas. Né? Me permite só um segundo, doutor César. Enquanto eu estava dizendo que a gente ia encerrar as perguntas, chegou uma pergunta de uma jornalista que representa uma parte muito importante do Estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba, que é a Adriana Rodrigues, da Rádio Guaratinguetá. Adriana, a sua pergunta ela foi contemplada pela resposta da doutora Suzana? Ou você tem mais alguma coisa a acrescentar? Por favor. Não, foi contemplada, sim. Foi contemplada, principalmente quando ela reforçou a importância das medidas no leito de UTI, quando ela reforçou também a questão de que leito de UTI não se resume só a colocar um leito e também deve ter profissionais capacitados para isso. Nós sabemos que nossa região também não foge dessa situação de ter poucos profissionais capacitados para leitos de UTI, até por conta até da própria demanda que nós temos também hoje diante dos inúmeros casos de Covid em nossa região. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Perfeito. Então, seguindo, a gente já está terminando, né? Mas nós temos aqui colegas médicos de alta estatura intelectual, científica, representativa, né? E eu gostaria de ouvi-los sobre, especificamente, este documento orientativo para a triagem de pacientes para UTI em tempos de esgotamento de recursos. Gostaria, acho que o Dr. Rubens Belfort ainda está aqui, né, me parece, apesar que a sua câmera está desligada. Dr. Rubens, está presente aqui? Não vejo o Dr. Rubens. Quero passar para nosso ex-presidente da MB, atual presidente da Associação Paulista de Medicina, Dr. Zé Luiz Gomes do Amaral, para suas considerações sobre a relevância desse documento. Por favor, Zé Luiz. Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar mais uma vez a Associação Médica Brasileira e todas as sociedades de especialidade envolvidas na elaboração desse importantíssimo documento. Esse documento ele serve de amparo, serve de referência ao médico e aos gestores de saúde com relação à priorização dos recursos disponíveis, mas ele também é uma garantia para a sociedade, para que a sociedade entenda qual é o cuidado que tem médicos e gestores de saúde na atribuição dos recursos que possuem. Isso traz uma segurança muito grande para a sociedade, todos passam a entender que não é aleatória a distribuição dos recursos disponíveis, mas isso se faz a partir de critérios sólidos, consistentes, muito bem discutidos e provenientes da experiência já, vamos dizer, amealhada em diferentes condições, em diferentes países e há muito tempo. Não é de hoje que os recursos para a saúde são escassos. Foi bem aqui colocado pelo nosso presidente, César Fernandes, que o nosso sistema de saúde, em particular, o nosso sistema de saúde brasileiro, abrangente que é subfinanciado, portanto, não dispõe de todas as possibilidades que nós gostaríamos que dispusesse. Não é de hoje que faltam leitos de unidade de terapia intensiva, que faltam recursos para oferecer assistência integral a todas as pessoas que o procuram, que dele precisam. Portanto, particularmente numa situação como essa, numa situação de crise, numa situação de desastre sanitário, a racionalização dos recursos disponíveis, isto é, usá-los da melhor maneira possível para que possamos obter os melhores resultados, é essencial. E este documento traz esta segurança para a sociedade brasileira. Parabéns. Obrigado, Zé Luiz.
queria ouvir também a palavra da presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, bastante envolvida com atenção à Covid, sobre esse documento, a doutora Zeliette. Por favor, doutora Zeliette. Acho que o microfone, viu, Zeliette? Abri agora. Obrigada, viu? Bom dia a todos. Esse instrumento, como foi colocado por todos os colegas, né, é norteador, né, para a tomada de decisão, não é um documento que é uma lei que deve ser seguida, mas é um norteador, né, baseado em instrumentos que já foram estudados e validados para essas tomadas de decisão. Eu faço aqui também, né, uma colocação sobre todo o sistema de saúde, né? O jornalista Dami Higgs colocou essa questão dos leitos, a doutora Suzana também, vem bem antes, né, essa questão sobre o sistema de saúde, e falando aqui da posição da medicina de família e comunidade, que atuamos na atenção primária à saúde, nós temos que ter uma organização que vem desde a atenção primária à saúde até o sistema hospitalar. E aquelas medidas que nós colocamos, né, na nossa outra coletiva de imprensa, que é o distanciamento social, é o uso de máscara, é a lavagem de mãos, né? Então, antes que aconteça, antes que vá até o hospital, nós temos outras ferramentas para estar utilizando a população como um todo e os governantes estimulando e fazendo políticas públicas nesse sentido, né? Então, é isso que eu gostaria de alertar, e eu já disse também na outra coletiva de imprensa, nós temos uma preocupação muito grande com as patologias crônicas que estão descompensando e fazendo uma segunda curva de necessidade de leitos, então que as pessoas continuem fazendo segmentos que elas estavam fazendo das doenças crônicas, né, por telemedicina, ou vão até a unidade básica mais próxima, que a gente continue fazendo esses segmentos para que não haja descompensação desses problemas e uma sobrecarga do sistema hospitalar. Muito obrigado, doutora Zeliette. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário-geral da Associação Médica Brasileira, o doutor Antônio José Gonçalves, para que ele faça, então, suas considerações também sobre a importância, a relevância, a aplicabilidade desse documento de triagem. Por favor, doutor Antônio. Bom dia a todos. Eu gostaria também de dizer da preocupação nossa da MB em realmente procurar ordenar e estabelecer critérios baseados nas melhores evidências, como já foi dito, para que a gente possa atender a todos os pacientes que procurem, que precisem de terapia intensiva, se não a todos, a imensa maioria deles, baseado em critérios de prognóstico. Isso não é o que nós gostaríamos de fazer. Obviamente, nós gostaríamos de atender a todos, claro, né? Mas isto, infelizmente, não é possível. A crise sanitária está instalada e nós, da Associação Médica Brasileira, nos vemos na obrigação de trabalhar em conjunto com as sociedades de especialidade, que são as sociedades que detêm o conhecimento técnico e que podem nos dar o norte das melhores práticas médicas, procurando atender ao maior número de pacientes e oferecer a eles o melhor atendimento possível. Estamos empenhados nisso, agradecemos a todos e esperamos que tenhamos conseguido transmitir isso aos nossos jornalistas e que eles divulguem isto na mídia. Os médicos estão unidos, estão participantes, estão muito preocupados com a situação. Esta é uma maneira de nós agirmos com a questão técnica, mas também estamos agindo politicamente, no sentido de minimizar esta crise. Muito obrigado, César.
Obrigado, doutor Antônio. Doutora Luciana, nossa vice-presidente, acho que ela está aqui ainda, né? Eu tinha visto a doutora Luciana. Não consigo ver todos. A Luciana está presente ainda? Acho que não. Acho que a Luciana teve algum outro compromisso. Bom, então só me resta agradecer a participação de todos os presidentes de sociedade de especialidade, todos os representantes de sociedade de especialidade que estão presentes, aos presidentes de federadas das associações estaduais de medicina. Também agradeço a presença e, sobremaneira, agradeço aos jornalistas, né? Reconhecendo o valioso trabalho que os jornalistas têm feito, né? Sem esse jornalismo competente que tem exercido suas funções durante a pandemia, essa trágica situação certamente ainda seria muito pior do que nós estamos vendo. Então, agradeço a todos os jornalistas. A AMB está sempre à disposição, sempre que se fizer necessário qualquer esclarecimento. Temos o Chico Damaso, que é o nosso assessor de imprensa, que tem sempre portas abertas para nos colocar em contato com vocês ou todas as nossas sociedades de especialidade, à medida em que vocês assim entenderem. Então, muito obrigado a todos. Da minha parte, eu encerro. Passo para o Chico Damaso para que faça, então, o encerramento dessa coletiva. Muito obrigado a todos. Doutor César, mais uma vez eu agradeço a todos os senhores, a você e a todos os que compõem a mesa, enfim, por estar atendendo e assistindo a todos nós com tanta garra e diante de tantas adversidades, mas sempre firmes. Obrigado. E agradeço a todos os jornalistas também que, como você disse, têm sido espetaculares e vem cumprindo muito bem a missão de levar à população a melhor informação, a informação baseada em critérios científicos, qualificada, enfim, muito obrigado, meus amigos jornalistas. Por mim está ótimo. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.